Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Thiago Luna. Sou SE da linha Microsoft na empresa Westcom e eu gostaria de falar com vocês sobre a parte de precificação eh, de cenários aí de infraestrutura em cloud usando a cloud da Microsoft, que é a Azure, né? Então, você que está aí, parceiro, né, que está querendo comercializar e às vezes tem dúvidas, né, não sabe por onde começar, esse vídeo eu acho que faz sentido para você. Vou só tomar uma água aqui, porque eu vou falar um pouquinho aí dos caminhos que você tem para, assim, criar a sua estimativa, né? Aqui vocês estão vendo que eu estou abrindo é, alguns links. Vocês estão vendo que vocês estão vendo que é tudo web, não é coisa inventada do Thiago Luna, tá? Então, isso, isso é bem coisas que estão disponíveis e aí é o que a Microsoft deixa pronto para que você possa aí criar a sua estimativa, né? Ah, então, o que acontece? Vamos lá. Normalmente, você que trabalha aí comercializando recursos aí para infraestrutura, né? Vendendo segurança, vendendo servidores, vendendo N serviços, né? Se depara com a seguinte questão. Eu já ouvi falar que tem aí a cloud da Microsoft, ou sei lá, né? Mas a cloud da Microsoft, e eu sei que dá para usar alguns serviços que estão aqui na nuvem, e eu queria, né, cotar aí os recursos meus na nuvem, né? Ponto. Bang, tela azul. E agora, o que que eu faço? Né? Aí a pergunta que não quer calar, você falou assim, legal, dá pra gente fazer sim, tem Azure, sim, existe realmente, mas e aí a pessoa fala assim, eu preciso saber quanto custaria, né? Por exemplo, chega sempre naquele cenário de, chega a renovação, licenciamento de parque, licenciamento, renovação de parque de máquina, aí o seu cliente está com aquele custo ali, né? Aquele e tem que ser renovado. E ele começa a analisar possibilidades, porque ele sabe que na cloud ele pode ter alguns benefícios, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber, né? Normalmente, quando você pega um cenário de infraestrutura e o cliente deseja fazer essa migração para a cloud, você vai ser para o primeiro nível, né? Nós chamamos em Azure infraestrutura como serviço, que é o IaaS, né? Que lá vai ter três linhas ali que você segue, né? SaaS e PaaS também são outras linhas que você pode seguir para comercializar o Azure. Mas normalmente quando se trata de infraestrutura tradicional aí para uma cloud, as pessoas saem de o famoso aí de infra para infra, né? Infra local para infra cloud. E aí é onde entra as questões, né? Então, perguntas que tem que ser feita, como é por onde começar, né? Onde eu consigo saber o preço de uma máquina, de um servidor que será hospedado na Azure. Então, é onde eu venho aqui e te dou pelo menos o guia inicial aí, o beabá, por onde começar realmente a criar essa precificação, né? Primeira coisa, a gente vai pegar aí um cliente, suponhamos que temos um cenário da seguinte forma, né? O cliente ele tem um ambiente on-premise aonde possui, eu vou até tomar nota, né, para a gente realmente não se perder. E cadê meu notepad aqui bonitinho? Vai ser no notepad. Ele tá abrindo, minha máquina tá trabalhando bastante hoje. E ele fala que ele tem ali uns servidores, né? Quais servidores? Que servidores que ele tem? Ele tem um AD, ele tem um file server, ele tem um banco de dados, né? E ele tem um lugar onde ele armazena as coisas dele, armazena. Então tem uma storage. E ele também ele
E aí ele falou que ele não tem backup local e ele quer ter um backup. Pronto. Aí ele fala isso para você, cara, minha infra é essa, é bem simples, né? Tem uns servidores aí, um AD, um file server, banco de dados e umas storagezinha para armazenar algumas coisas, né? Além do meu file server, eu tenho um NAS ali que o pessoal usa de um repositório e X só para, né? Na verdade é para um backup, né? Normalmente as pessoas fazem isso, né? Usam uma storage ali apartada para fazer isso. E ele quer jogar isso para nuvem, né? Aí a pergunta básica que você tem que fazer é: meu caro cliente, legal, você tem aí um parque de máquina X com um AD, file server, banco de dados, né, e essa storage aí que você armazena, né? Aí que você para pensar, pô, se eu fosse cotar isso no ambiente on-premise, que perguntas você faria, né? Então, a pergunta que você faria era, se for para renovação, né? Ou até comprar a máquina, o que que você ia perguntar para ele, né? Você quer comprar máquinas novas, então para o AD, o AD que você vai precisar saber? Você vai precisar saber sobre CPU, memória e storage, ou seja, disco. Vou colocar aqui disco, que aí tem muita gente que às vezes fala storage, fica meio complicado. Cara, essa pergunta praticamente é padrão, né? Porque ela vai servir para quem? E se for um AD, a gente sabe que é o Windows, mas se fosse um outro servidor qualquer lá, sei lá, né? O sistema operacional, teria que saber o sistema operacional, né? Então, o SO desse servidor. Então, são perguntas que você faria de forma básica. Por quê? Com isso, a gente vai saber qual que é a configuração que ele utiliza atualmente, para a gente ter uma noção aí de máquinas que a gente possa precificar e escolher dentro da Azure, né? Para fazer aí essa estimativa, né? Aí você vai seguir aonde? No file server, vai seguir com a mesma questão. E no banco de dados, se for um banco de dados SQL, né? Então, se for um SQL, você vai seguir com as mesmas perguntas, né? Qual que é o CPU, memória e disco? Né? Se é um banco de dados SQL, ele é SQL Server e praticamente, normalmente, na maioria das vezes, ele roda no Windows. Uma pergunta a mais que você vai fazer aqui no banco de dados: se o SQL dele é o Standard ou Enterprise. Pronto, ok? Seguindo com essas perguntas, o cliente vai te respondendo e você vai preenchendo. Ah, tá. Então, no AD, a CPU dele vai ser tantos processadores, a memória, o disco é a mesma coisa, file server tá a mesma coisa, banco de dados, a mesma coisa, só tem que saber se o banco de dados é standard ou Enterprise. Pronto. E essa história, gente, você quer armazenar mesmo, você quer levar isso para a nuvem, para armazenar as coisas em nuvem, mesmo esse monte de badulá que você, eu quero sim, quero. Então, na storage, você tem que saber o quê? Qual a quantidade de dados que já tem armazenado lá? Eu tenho, sei lá, 1 TB aqui armazenado. Pronto, descobri, né? E aí, o cliente te passou as informações que você precisa de forma básica para criar uma estimativa ali de bate-pronto para ele. Tá, consegui saber qual que era a CPU, memória, disco dele, né? Dos 3 servidores que ele me passou e a quantidade de dados que ele armazena nessa storage. E agora, né? Para onde eu vou? Eu vou para dentro da calculadora pública, então você vai colocar calculadora de preço Azure ou Azure Calculator e você vai cair nesse site público aqui, tá? Então, com isso, você consegue o quê? Criar a configuração. Então, tem aquele dividido por categorias. Se você pegar aqui computador, né, você vai conseguir saber o preço do computador e se você quer saber o disco, né, você consegue saber o custo do disco. Então, aqui ele pediu um AD, então são 3 servidores, né? Então eu vou pegar uma máquina, uma storage, uma máquina, uma storage, né? E uma máquina, uma storage. E a storage que ele quer também. Pronto. Então aqui ele já baixa para mim, né? Eu posso vir aqui e colocar o nome aqui.
Então, vai ser o AD, vai ser essa máquina. Eu posso escolher a localidade. Localidade, se você escolher no oeste dos Estados Unidos, vai ter um custo um pouco mais baixo do que o Brasil, mas o ponto negativo é a latência, tá? Então, o cara, por exemplo, tem informação sensível. Então, normalmente ele pede para você criar aqui um ambiente totalmente no Brasil. Então, o AD vai o quê? Brasil, Windows, né? Aqui a categoria de suporte da máquina, então ela vai chegar ao nível de standard. E um AD, normalmente, as pessoas colocam uma configuração bem básica. O único ponto que você tem que saber é estudar sobre a categoria das máquinas, para que serve cada máquina, né? Ah, Thiago, como é que eu descubro isso? Para que serve cada máquina? Eu escolhi aqui uma máquina da B, duas CPU com 4 de RAM. Normalmente um AD roda nisso, né? E pelas boas práticas da Microsoft, você não pode compartilhar o servidor de AD com outras coisas, né? Isso na teoria, mas na prática é complicado. Mas você pode vir aqui, ó, e descobrir informações dessa calculadora nesse site aqui, ó, Microsoft Learn. No Microsoft Learn, você vai entrar nesse site e vai ter tudo que você precisa dando uma pesquisa aqui, ó, máquina ou virtual machine, e você tem tudo o que você precisa saber sobre máquina virtual. Então, ele vai falar para você categoria, documentação e até mesmo o deploy da mesma, né? E alguns tipos de cenário. Então, aqui, do que é documentação sobre máquina virtual, você vai encontrar no Microsoft Learn. Tá vendo? Criar máquina virtual, Linux, Windows, máquina virtual. Aqui na parte de conceitos, tá vendo? Capacidade na utilização, gerando e tal. Então você consegue ter a noção aí das configurações. Aqui no caso, como é mais precificação, eu estou indo direto e já dei até amanhã a dica de como você saber como é que eu cheguei nessas máquinas. Aí eu coloquei aqui o meu AD, o AD é uma história de pequenininho, né, só para ele ficar rodando. Então, ele descobriu aqui, você tem os tipos de blob, já tenho vídeos falando sobre isso, depois vocês pesquisam. Aí eu deixo um HDDzinho bonitinho e ele vai ter um disco local de 64 GB. Pronto. Aí foi o cliente passou isso. Aí ele vai seguir para o file server, a mesma coisa, escolhe a localidade, né? Escolheu a localidade, o file server eu posso deixar aqui uma máquina de uso geral, então vou deixar uma série B, porque ele falou que o file server dele roda com 12 CPU e 8 de RAM, tá? Vou deixando padrão, para a gente poder só vocês entenderem qual que é a ideia. E aí tem um disco do file server e tem um disco que ele libera para compartilhamento. Então, normalmente, você precisa de um disco com uma performance um pouquinho melhor. Então, a gente muda para o quê? Para um S, porque você não é simplesmente um vendedor, mas sim um consultor. E esse disco que ele usa compartilhamento tem o tamanho de 1 tera, né? E aí você também escolhe a localidade do Brasil, não tem como você deixar um disco lá, em outra localidade e uma máquina aqui. Isso tudo gera uma perda aí de performance. E aí, seguindo na parte do servidor de banco de dados, né? SQL para aqui você é o Windows e aí aqui você escolhe o tipo de SQL que ele vai utilizar, né? Então, aqui, ó, deixei a configuração também, o servidor de banco de dados também era pequeno, né? E aí você escolhe se vai ser um SQL Standard, Web ou Enterprise. Ah, ele usa normalmente padronizado, aí todo mundo usa, a maioria das pessoas usam esse Standard, ou quando é muito pequeno, usa até o Web, né? E aí escolheu aqui o SQL, precificou, é uma precificação pago pelo uso, tá? Depois tem outros tipos de precificação, que aí você pode até reservar esse serviço por 1 ano ou 3 anos. A gente pode até falar sobre reserva, porque é um assunto um pouquinho mais extenso, que tem algumas regras. Aí também você escolheu um disco de performance, né? Banco de dados. Banco de dados também dele tem um disco de 1 tera. E assim você conseguiu precificar de forma básica ali para o seu cliente. Então ele sabe o
aqui de lista Microsoft, né? Se tratando de um parceiro Microsoft, no caso da Westcom, em cima desse custo você vai adicionar 5% e vai descobrir aí quanto vai sair o custo dessa infra dentro do ambiente. Aí no caso do cliente também entra com a parte backup dessas máquinas, aí você vem para Manager and Governance e seleciona o serviço de backups do Azure, e aí você vem aqui e roda o seu backup bonitinho em cima dessas máquinas, né? Então, você faz um cálculo aproximado aí de armazenamento do storage, VMs Azure, são 3 máquinas virtuais, uma média aí de, vou fazer por cabeça só como exemplo, 200 GB aí, e aí você determina as métricas. Eu vou deixar de zerado, porque eu não vou... Normalmente você vai ter a métrica e a rotina de backup, e aí você seleciona aqui, e ele vai te trazer quanto vai custar também o backup de 3 máquinas virtuais no Azure. Tá ok? Assim seria uma precificação básica. Ah, Thiago, mas eu quero algo mais aprofundado. Aí nós temos outro tipo de calculadora, que seria a calculadora TCO, onde ela faz uma comparação com o ambiente local e a infra do Azure, né? Aqui você vai ter que preencher todos os dados, né? Então você vê aqui, ó, adicionar servidor, você vai pegar tudo que você tem na sua infra local, banco de dados, todas as métricas daquele banco de dados, você vai ver que ele vai pedir, ó, sistema operacional servidor, RAM, CPU, ele vai pegar tudo que você tem de storage, tá vendo? No mesmo ambiente você vai poder colocar ele aqui e assim ele vai te dar o tráfego da sua rede, se você sabe quanto de dados trafega pela sua rede, né? Então você vai colocar aqui. Então tudo isso ele vai levantando a informação e vai fazer uma comparação. Aqui tem custo hora de homem, né? Tudo bonitinho, a infra que você pode montar, o hardware, né? Você vai seguir e no final ele vai te trazer um resultado da seguinte forma: uma comparação do ambiente local do cliente com o seu Azure em 5 anos ou até menos, ó, ou dentro de um ano, comparado com a localidade que você colocar aqui, ele vai mostrar uma comparação de quanta economia você teria utilizando o Azure, porque aqui ele vai ter ó, custo de eletricidade, que são muitas vezes não coloca, mão de obra, muita gente não coloca, todo mundo faz um depara de máquina por máquina, e tem esses custos de infra local que podem ser economizados utilizando a cloud da Azure, né? Seguindo nessa modalidade, a gente também tem um outro tipo de calculadora, que é onde você pede auxílio você pode baixar esse serviço, que é o Azure Cost Estimator Tools, e aí você roda na infra local do cliente e consegue ter informações aí que é onde ele traz qual que é a melhor configuração para dentro da infra local do seu cliente, das máquinas, dos servidores que estão rodando. O único ponto de atenção é que ele vem com valores, né? Você tem que falar para o cliente que aqueles valores são meramente ilustrativos, mas as máquinas podem ser usadas, né? Ou você pode também vir e entrar nesse site aqui. Aí é mais para quem é parceiro, né? O Ashcom vai baixar uma planilha e é onde você consegue também ter informações aí e fazer um depara de ambiente de máquinas que o cliente está usando com as máquinas que ele pode utilizar. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho até um exemplo aqui que eu criei para um cliente de cenário. Deixa eu ver aqui. Aqui, produção. Aqui, ó. Aí você vai ter uma calculadora, é uma planilha de Excel, mas é bem bacana, que é criada pela própria Microsoft. Vocês viram que todos os links foram criados pela Microsoft, né? Então não é nada inventado, é tudo informações oficiais Microsoft, né? Então e aí realmente estão sempre atualizados. Se você baixou daí, você tem acesso a essas informações, né? Então, eu preciso, se você vir aqui na calculadora pública, vai ter informação, na TCO vai ter informações atualizadas. E se você baixar essa calculadora e até pedir para o seu distribuidor
mandar essa planilha para você. Está bem lenta aqui, eu não sei se ela vai abrir. Tá dando aqui. Mandar essa planilha para você. Deixa eu pegar ela aqui. Né? Ele vai te mandar aí com as informações de custo de distribuidor e assim você consegue fazer aí também, ó, colocar umas métricas nela para comparar o ambiente local do cliente contra uma infra que será hospedada na cloud. Tá vendo? O ambiente do cliente está aqui e aí ele me dá a sugestão aí das configurações, né, já de bate-pronto até algo mais otimizado, né? E aí ele traz valores de quanto vai custar o licenciamento, quanto vai custar o disco e assim por diante. Bem separadinho e te ajuda aí, né? Até também trazendo ambientes de pago pelo uso, 1 ano ou 3 anos, ou até mesmo alguns serviços da tecnologia de paz. Tá, essa informação básica que eu queria passar para ti. Aqui a gente acabou criando um cenário de pago pelo uso, mas você pode subir para reserva. Você vai ver aqui travando aí CPU e memória por 1 ano, 3 anos, né? E até o próprio licenciamento também. Se caso o cliente tiver essa opção de uso híbrido aqui, ó, é um licenciamento que seria comprou o Windows e o SQL com SA, e aí ele consegue usar esse licenciamento na cloud. Tá bom? Então, gente, essa era a informação que eu queria passar para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.